notícia. Ah, tá na contagem, né? Vocês estão prontos? Vamos adorar a Ele? Nós podemos cantar e te confiar. Cantaremos
Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos. Vamos iniciar o nosso momento de adoração a Deus. Esse é um momento onde nós falamos com Deus através das nossas orações. Então, irmãos, vamos nos ater à palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de capítulo 44. Salmo de número 44. Vou estar fazendo essa leitura. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e as estabeleceste. Oprimiste os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste de nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como as ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnios e zombaria os que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfêmia, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás do nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele, que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como as ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo, como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Vou estar pedindo ao nosso presbítero Mário que faça uma oração de adoração nesse momento. Vamos curvar nossas frontes. Pai de amor e de infinita bondade, a palavra foi lida neste momento, neste início da manhã, onde nós anelamos em adoração, a comunhão contigo, para expressarmos com nossos lábios o contentamento de estarmos diante da tua senhoria, do teu poder, de tua graça, de tua bondade. O Senhor que é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor que sonda cada coração aqui presente. O Senhor que nos conhece.
antes mesmo da fundação do mundo. Gostaríamos de expressar, nesse momento, essa adoração. E a tua permissão de nós te adorarmos, nós que somos criatura do Senhor, feitos à imagem e semelhança do teu Filho amado de Jesus, remidos ali na cruz do Calvário, através do sacrifício que o Senhor fez, um grande amor por nós. E cremos na soberania do Senhor, cremos no sacrifício do qual o Senhor fez através do teu Filho amado de Jesus. E anelamos ansiosamente a volta do Filho amado de Jesus para nos levar para sempre adorar, bendizer, louvar ao Senhor. A palavra nos falta para expressarmos o que o Senhor é, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, através do teu Filho amado de Jesus. Receba, Pai, tudo no qual nós iremos nos expressar, conforme a tua vontade. Pois o Senhor sabe a motivação de cada um aqui nesta manhã. E precisamos, desejamos, anelamos essa expressão de adoração, esse momento de adoração a ti. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência à nossa adoração a Deus, pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Salmo de número 38. Vou estar fazendo a leitura, meus irmãos, do Salmo. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se de minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Eu vou estar pedindo ao nosso querido reverendo Ezequiel, faça uma oração de confissão de pecados, para que nós possamos dar sequência à nossa adoração. Vamos fazer um minuto de silêncio e o nosso reverendo vai estar quebrando o silêncio com a oração de confissão de pecados. Oremos, irmão.
Nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te rendemos graças por este dia, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, nossos parentes, teus servos, ó Pai. E rendo graça pela tua compaixão para conosco, porque a despeito do que somos, o Senhor tem atentado para nós, tem cuidado de nós. E como o profeta Samuel, podemos declarar até aqui, nos ajudou o Senhor. Pai Santo e amado, queira, Senhor, nos preparar para este culto, para estarmos na tua presença. Salva-me, Deus. A palavra diz que observar a iniquidade, quem é que escapará? Mas, ó Senhor, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, temos a promessa da tua palavra de que se tornarão mais alvos que a neve. Faz isso, Deus. Esteja presente conosco agora, reunido, e que o Senhor nos conceda a absolvição dos nossos pecados, para estarmos diante do Senhor. E fala, Senhor, através daquilo que o Senhor vai falar nesta manhã. Esteja conosco, não nos desampare. A nossa oração é semelhante com a do teu servo Davi. Nós estamos aqui, não temos palavras, mas o Senhor sabe o desejo do nosso coração. Absolve-nos, perdoa-nos e habilita-nos a estar em condições para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Salmo 150, a palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meus irmãos, esse é o momento de louvar a Deus, que nós estejamos preparados para esse momento tão importante do nosso culto a Deus e a oportunidade de estar com o nosso presbítero Cícero. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, é o motivo do nosso louvor, não só nessa manhã, mas todos os dias das nossas vidas. Então, por isso nós estamos aqui, para render graças a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com a canção Rendido Estou. Aos pés da cruz me comprei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui,
estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Nós vamos entoar um hino de número 129. Vigilância e oração. De os irmãos que puderem aí abrir seus hinários, que a gente no momento não tem aqui para passar. Vamos entoar esse hino, 129, vigilância e oração. Vem de manhã, embora o céu, Senhor, pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã,
e sem cessar vigiar e orar. E após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Cante, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida, Tu és o Deus. És a minha rocha. Minha segurança, meus lábios sempre. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, em Malaquias, capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Meus irmãos, nesse momento vou estar pedindo ao nosso presbítero Cícero que faça uma oração pelos dízimos, pelas ofertas, também pela reforma da nossa igreja, que, com fé em Deus, ela vai se concretizar para que possamos adorar a Deus na nossa casa. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, ó Deus, a Tua palavra foi lida acerca dos dízimos, Senhor. Nós queremos, meu Deus, nesse instante, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, o Senhor tem abençoado a Tua igreja, e cremos, meu Deus, que cada um tem, com alegria, seguido aquilo que a Tua palavra recomenda acerca dos dízimos e das ofertas. A Tua palavra diz para trazermos todos os dízimos à casa do tesouro. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, cumprir essa ordenança lá em Malaquias, e nós possamos também, em relação às nossas ofertas, trazer com alegria, como diz lá, Senhor Deus, em Coríntios, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Ó Deus, retira de nós, meu Deus, dos nossos corações, se porventura houver toda dureza em relação a essa parte dos dízimos e ofertas. Tantas teorias surgem ao longo desses anos contrárias, Senhor Deus, a este ensino. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, Senhor, pois a Tua palavra mesmo diz que é para mantimento na Tua casa, não é para nós. É para, Senhor Deus, os custos, principalmente nós que estamos agora, Senhor Deus, em período de reforma. Quanto é importante a arrecadação e a doação e a entrega dos dízimos de cada irmão para que essa obra possa continuar. Pedimos ao Senhor que o Senhor tome aquela reforma em Tuas mãos. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha ser conosco, venha ouvir as nossas súplicas nesse instante e as súplicas da Tua igreja, porque nós cremos que o Teu povo também tem orado, tem clamado ao Senhor por essa reforma. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que nos ajude para que possamos concluí-la, para que em breve também possamos estar de volta à casa do Senhor, ao templo ao qual o Senhor designou para nós ali em Fazenda Grande do Retiro, Senhor. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, também esteja curando o Teu povo, Senhor Deus, de todo e qualquer vírus,
ó Senhor Deus, para que possamos estar saudáveis, para podermos ir à tua casa também. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que, em nome de Jesus, a tua mão seja sobre nós, nos abençoando e nos guardando. Também que o Senhor abençoe a tua palavra que será pregada aos nossos corações nessa manhã. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é o momento agora em que Deus falará conosco através do seu servo que trará a palavra para nós, nosso querido irmão Davidson, da nossa querida Igreja do Júlio, né, nossa congregação, e o irmão vai estar trazendo a palavra do Senhor nesse momento. A palavra está com o pregador, nosso irmão seminarista Davidson. Graças Pai, meus irmãos, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, para que nós possamos refletir nessa manhã sobre aquilo que Paulo deixou escrito para eles e que, por intermédio do Espírito Santo, né, inspiração divina, também nos serve como guia e referência para que nós possamos caminhar segundo a vontade daquele que nos chamou. Eu vou expor apenas os versículos 13, 14 e 15, mas para que nós tenhamos uma compreensão melhor, vamos fazer a leitura de todo o capítulo 5, para que nós possamos entender o que é que estava acontecendo ali na igreja dos Gálatas e o porquê Paulo faz essas referências. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor, Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Mesmo não podendo estar de corpos presentes, mas através dessa tecnologia, de podermos estar reunidos para ouvir a Tua palavra, para prestar culto ao Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, nesta manhã nós te pedimos que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e fale poderosamente aos nossos corações, para que nós possamos, Deus, ter a verdadeira compreensão daquilo que o Senhor já nos deixou na Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nesta manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A liberdade, meus irmãos, é algo desejado por muitas pessoas. Na verdade, praticamente todo indivíduo na face da Terra, ele deseja viver a vida de acordo à sua própria liberdade. As pessoas, quando nós olhamos em meio à sociedade, eles buscam fazer tudo em nome da sua liberdade, em nome de viver a vida segundo os seus próprios preceitos. E por que eles querem fazer isso? Porque muitas vezes eles se sentem aprisionados em diversas áreas. Então, eles desejam ser livres das suas cadeias e das coisas que lhes prendem. Então, eles querem viver as suas vidas livres. E o homem busca por liberdade, não é de agora. O homem já busca por liberdade por muitos anos. E é por causa dessa busca incessante por liberdade, de viver a vida segundo os seus próprios olhos, é que nós vemos diversas barbaridades sendo defendidas durante séculos. Né? No último século, agora, nós vimos a liberdade para o aborto. As pessoas querem ser livres para abortar crianças. As pessoas querem ser livres para viver uma vida sexual totalmente depravada, tanto no ato em si, mas também na escolha com quem eles querem consumar esses atos. Então, em busca de uma liberdade, a sociedade busca viver de acordo com os seus próprios preceitos. Só que no meio dessa sociedade que busca uma liberdade totalmente desesperada, nós vemos muitos cristãos que estão vivendo uma falsa liberdade e que faz com que eles possam caminhar de maneira contrária ao verdadeiro ensino do Evangelho de Cristo. E nós acabamos nos esquecendo que a nossa verdadeira liberdade, ela só pode ser vivida perfeitamente em Cristo Jesus. Não há liberdade fora de Cristo Jesus. E um povo verdadeiramente livre em Cristo, ele tem uma característica: ele apoia-se mutuamente em servir uns aos outros. A nossa liberdade não é uma liberdade para servirmos a nós mesmos. A nossa liberdade é para que nós possamos servir uns aos outros. E Paulo, quando ele vai para o capítulo 5, ele já tinha dado toda uma doutrina para a igreja da Galácia, para as igrejas da Galácia. E agora ele vem trazendo diversas aplicações para que eles possam viver de acordo com a doutrina que já foi lhe dada. Como eu costumo dizer, é impossível se falar sobre ortodoxia sem ortopraxia. É impossível viver uma vida de conhecimento da palavra de Deus se nós não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E quando falamos de liberdade aqui, nós temos dois aspectos. E o primeiro aspecto é o que nós vamos chamar de legalistas. São as pessoas que criam diversas regras exteriores para tentar limitar a sua própria carne, e eles acabam se privando de uma verdadeira liberdade cristã. Os legalistas, e Paulo é muito claro em dizer que essas coisas não têm poder nenhum contra a carne, contra os desejos da nossa carne. De um lado, então, que tinha na igreja da Galácia, eram aqueles legalistas que, por meio de regras e
E nós vimos no capítulo 5, eles queriam que eles se circuncidassem, eles também queriam que eles guardassem diversas datas, eles queriam que eles seguissem umas regras de alimentação judaica, tentando de forma legalista fazer com que eles seguissem aquilo como se aquilo fossem levá-los até Cristo. E no outro lado, nós temos as pessoas que nós vamos chamar de os libertinos, né? São dois extremos, os legalistas de um lado e os libertinos de outro, que, em nome da liberdade, eles querem viver totalmente sem lei, sem regras, e acabam trocando a liberdade por libertinagem. Então, nesses dois extremos, nós vemos que é um perigo muito grande em regras que podem, ou achamos que vão nos levar a Cristo e fazer com que nós possamos agradar por causa das coisas que nós fazemos, e outros que não querem viver de acordo com os preceitos cristãos e querem viver a sua vida segundo os seus próprios olhos. Tem uma analogia que é muito interessante, que fala que a vida cristã ela é semelhante a um homem que ele vai atravessar uma ponte de madeira amarrada com corda sobre dois rios. Um desses rios está contaminado pelo legalismo e o outro rio está contaminado pela libertinagem. E o crente ele tem que passar por essa ponte sem perder o equilíbrio, para não cair nem no rio do legalismo e nem no rio da libertinagem, daqueles que querem viver a vida segundo os seus preceitos. Ou seja, aqui então o que nós conseguimos perceber é que a vida cristã ela é uma vida de equilíbrio. Nós devemos viver uma vida equilibrada e somente Cristo e a sua palavra nos traz esse verdadeiro equilíbrio. Ou seja, nós também conseguimos perceber que a liberdade cristã, então, ela não é uma liberdade para que nós venhamos a viver uma vida de pecado, mas é uma liberdade para que nós possamos obedecer a Deus e para viver uma vida em santidade. Então, por isso eu repito, um povo verdadeiramente livre em Cristo, ele apoia-se mutuamente para servir aos outros. E dado a tudo isso que eu falei, eu gostaria de falar sobre o tema, então, nessa manhã, a verdadeira liberdade cristã. Para o que Deus nos chamou e nos trouxe essa liberdade. E, em primeiro aspecto, a liberdade cristã, ela não é dar ocasião à carne. E aqui, Paulo nos mostra como a nossa liberdade ela deve ser usada. João Calvino falou uma vez dizendo assim, a liberdade e o seu uso são duas coisas distintas. A liberdade está na consciência e olha para Deus. O seu uso é externo e não lida somente com Deus, mas também com os homens. Nós vemos que no versículo 1, o que Paulo vai nos mostrar aqui é que ele vai dizer assim, para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Ele vai, então, mostrar que os cristãos, eles não deveriam abrir mão da sua liberdade, mas também ele vai trabalhar mais na frente, dizendo que eles sejam moderados em usar essa liberdade. A liberdade do cristão, em primeiro aspecto, ela não deve dar ocasião à carne, é o que Paulo vai falar lá no versículo 13, porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O cristão não pode usar da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. Ele não pode viver uma vida, primeiramente, legalista, mas também, fora de tudo isso, ele não pode viver uma vida licenciosa e afastado daquilo que Deus nos chamou para viver. A liberdade cristã, ela é uma liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. Ele nos livrou do pecado que nos aprisionava. Ele nos livrou do pecado que nos escravizava e nos trouxe para que nós vivamos uma vida livres e libertos desse pecado. Nós somos libertos do pecado, mas não somos livres para continuar pecando. Ele nos libertou do domínio do pecado, porque para que nós pudéssemos obedecer a Deus. E nós sabemos que éramos escravos do pecado. E Paulo ele faz questão de nos lembrar disso lá em Romanos 6, versículos 11 a 14. Ele vai dizer assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ele nos libertou do pecado que nos aprisionava. Não quer dizer que nós não vamos falhar e não vamos pecar, mas nós não somos mais escravos dos nossos pecados. Nós não somos mais prisioneiros desse pecado que nos acorrentava e nos afastava do nosso Senhor. E é exatamente por isso que Paulo, ele exorta eles: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas também não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não usem dessa liberdade para viver a vida da maneira como você quer viver, dando ocasião à carne e também fazendo com que o próximo ou o seu irmão venha pecar. E é por isso que ele, em segundo lugar, ele vai mostrar que a liberdade cristã, ela tem um limite. A liberdade cristã, ela é limitada pelo amor. No próprio versículo 13, quando ele diz que a nossa liberdade não deve dar ocasião à carne, ele vai dizer: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Né? Paulo nos explica que a maneira que nós temos, que nós podemos impedir que essa nossa liberdade se transforme em abuso imoderado, em que nós possamos viver uma vida legalista ou viver uma vida licenciosa e libertina, é regulando a nossa liberdade pelo amor. Né? Quem ama não explora, mas quem ama serve o seu próximo. E é por isso que eu disse, a verdadeira liberdade cristã, ela só é verdadeiramente expressada servindo uns aos outros. Né? Nós devemos ter em mente, então, que a questão aqui não é a maneira que nós temos liberdade diante de Deus. Né? Nós entendemos a nossa liberdade diante de Deus. A maneira, o que Paulo está falando aqui é a maneira como nós podemos usar a nossa liberdade diante dos homens. Né? O que ele está falando é que não está dizendo que nós não somos livres. Nós somos livres diante de Deus. Nós temos acesso diante do nosso Deus e nós vemos isso na Bíblia. E o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa liberdade, o que nós podemos fazer, nós também devemos limitar pelo amor. Amor aos nossos irmãos, fazendo com que a nossa vida livre em Cristo Jesus não se torne uma vida libertina, para que nós não venhamos nem tropeçar e nem levar outros ao tropeço. Né? Então, como é que o nome de Deus ele pode ser glorificado diante dos homens através da nossa liberdade? Então, é exatamente por isso que nós devemos limitar a nossa liberdade pelo amor. Por quê? Porque quem ama não pratica mal ao seu próximo. Quem ama não faz aquilo que vai levar o seu próximo a pecar. Quem ama não trata mal o seu irmão ou faz uma coisa que você sabe que fará com que o seu irmão se desanime ou que seu irmão se escandalize, limitando então a sua liberdade em amor e não dando a ocasião à carne. Tem um teólogo chamado John Stott, um teólogo muito considerado no meio reformado, ele vai dizer que nós somos livres no nosso relacionamento com Deus, mas somos escravos no nosso relacionamento com o próximo. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. E o interessante é que Paulo ele vai dizer aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E servo aqui, o que Paulo está chamando é literalmente de escravo. A ideia é que nós somos chamados para servir uns aos outros. Então, conseguimos perceber também que a liberdade cristã não é uma liberdade egoísta, ela é uma liberdade de serviço, é uma liberdade que nós usamos em amor a Deus em primeiro lugar, mas também em amor ao nosso próximo, em amor aos nossos irmãos, em amor àqueles que são mais fracos. E é exatamente isso o que nós conseguimos perceber, que a liberdade cristã ela é de serviço, ela não é uma liberdade egoísta. Quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 30 a 35, onde vai falar sobre o bom samaritano, é que nós conseguimos ver. Vai dizer assim, ó: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando eu voltar. Nós conseguimos ver aqui, então, que a ideia, e exatamente o que eu falei, né, sobre não existe ortodoxia sem ortopraxia, nós percebemos, passa sacerdote, passa o levita, mas quem ajuda aquele homem é alguém que vive em uma vida prática do evangelho. E a prática cristã do evangelho é uma prática de amor uns para com os outros, né? Então, o que nós conseguimos perceber é que a nossa liberdade cristã é uma liberdade para nós servirmos a Deus em amor e servirmos também uns aos outros. Lembrando que a nossa liberdade ela é limitada literalmente pelo amor, porque nós somos servos uns dos outros. E em terceiro lugar, nós conseguimos perceber também que a liberdade cristã ela não é uma liberdade para ignorar a lei de Deus. Nós vemos isso logo no versículo 14, e ele vai dizer: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo, ele nos libertou para que nós amemos e obedeçamos a sua lei. Então, aqui, quando nós olhamos, nós percebemos que existe um contraste aqui que Paulo faz entre a sua exortação e o ensino dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles insistiam que o povo da Galácia precisava se circuncidar, que eles precisavam guardar os sábados, que eles precisavam guardar regras alimentares para servir a Deus. Enquanto eles insistiam apenas em cerimônias, Paulo descreve em poucas palavras os deveres e as práticas do crente, ser de servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, então, ele visava aqui ensinar aos Gálatas que o amor é a principal parte da perfeição cristã. E o que nós conseguimos olhar aqui é por que, então, Paulo vai dizer que todos os preceitos da lei estão incluídos no amor. A lei aqui, nós entendemos que ela consiste em 2 tábuas. A primeira nos ensina sobre a nossa adoração a Deus, do 1º ao 4º mandamento. E a segunda, sobre os deveres de como amar o nosso próximo, que é do 5º ao 10º mandamento. Uma tábua fala de como nós podemos amar e servir a Deus. A outra tábua ela vai nos mostrar como nós podemos amar e servir também ao nosso próximo. Mas Paulo menciona agora que apenas o amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Reconhecemos, então, e nós sabemos que a piedade cristã e a piedade para com Deus, ela é expressamente muito mais elevada do que o amor demonstrado aos nossos irmãos. Mas precisamos ter em mente que Deus ele é invisível. Então, a piedade é algo, de certa forma, oculta à percepção humana. O nosso relacionamento com Deus, a forma como nós nos relacionamos com Ele, a nossa vida piedosa e devocional, de certa forma, é praticamente imperceptível aos olhos humanos. Embora as cerimônias no Antigo Testamento elas tenham sido designadas para evidenciar essa piedade, elas não são provas seguras da existência dessa piedade, porque nós podemos muito bem viver uma vida totalmente zelosa e sistemática, como viviam os legalistas em sua observância, e ainda assim viver uma vida de total hipocrisia diante de Deus. Os legalistas, eles criavam regras, leis, preceitos que as pessoas precisavam seguir, mas que eles mesmos, em sua vida prática, eles não seguiam essas leis. Então, o que é que a Bíblia vai nos falar sobre o amor ao próximo e o cumprimento da lei? Quando olhamos para Romanos, capítulo 13, versículo 10, vai dizer assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em 1 João 4, versículo 20, o apóstolo ele vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Paulo, então, nós conseguimos perceber o quê?
que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Porque é na forma como nós amamos e servimos uns aos outros que demonstramos a nossa vida prática diante de Deus. Não tem como nós dizermos ou falarmos ou expressarmos por aí um amor ao nosso Deus e dizermos que servimos a Deus se nós não conseguimos amar ao nosso próximo. Não tem como nós falarmos que temos uma vida piedosa diante de Deus se nós negligenciamos as necessidades dos nossos irmãos, se nós vivemos uma vida totalmente egoísta, somente olhando para nós, se nós vivemos uma vida de que não conseguimos ter compaixão daqueles que são mais fracos do que nós, se nós vivemos a nossa vida entendendo que a nossa liberdade nos permite viver uma vida totalmente libertina, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E é exatamente por isso que Paulo ele vem tratando. Vocês não devem usar a liberdade de vocês para dar ocasião à carne, mas a liberdade de vocês é limitada pelo amor. E o amor, ele vai demonstrar que vocês guardam os preceitos de Deus quando vocês amarem uns aos outros. Porque o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, ele é o cumprimento de toda a lei. E por fim, o que Paulo vai nos mostrar aqui também, no versículo 15, é que se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? Provavelmente aqui o que Paulo tinha em mente eram as acusações, as calúnias, as censuras e diversos tipos de linguagens ofensivas que podiam estar surgindo no meio deles. E Paulo vai dizer que eles não deveriam viver essa vida. Ele trata sobre a forma como eles deveriam usar a sua liberdade, a forma como eles devem ser servos uns dos outros, a forma como eles mostram a sua vida piedosa diante de Deus, amando uns aos outros. Ele diz, se vocês, porém, viverem de modos a morder e devorar uns aos outros, vede que vocês não sejam mutuamente destruídos. Né? E ele vai dizer que o fim para que essas pessoas que vivem a vida dessa forma é destruição, é serem consumidos, enquanto a tendência do amor fraternal é produzir bondade e proteção mútua, enquanto a evidência do amor fraternal é que nós sirvamos uns aos outros, não de maneira egoísta, olhando para nós, mas de maneira entendendo que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. A forma como Paulo trata sobre isso, mostrando que eles não devem dar ocasião à carne, que eles devem ser servos uns dos outros, que eles devem praticar o amor, porque isso é o cumprimento de toda a lei. Ele vai nos mostrar aqui, então, que quem vive uma vida contrária, perseguindo, se devorando, e exatamente isso, porque havia essa divisão dentro da igreja da Galácia, aqueles que abandonaram ou, de certa forma, estavam seguindo os conselhos dos legalistas, mas aqueles que continuavam permanecendo firmes, e havia essa rivalidade, muitas vezes uns tentando devorar os outros com calúnias, acusações, censuras, linguagens ofensivas, e o que Paulo vai dizer é, se vocês viverem dessa forma, o fim de vocês será destruição. O fim de vocês será ser consumido. A tendência do amor fraternal é bondade e proteção mútua. A tendência do amor fraternal é que nós sirvamos uns aos outros e, dessa forma, amaremos a Deus, demonstrando também o nosso amor para com o próximo. Não devemos viver uma vida de dar ocasião à nossa carne e fazer a nossa vontade e viver de acordo com os nossos preceitos, mas devemos viver uma vida em amor a Deus, servindo e amando o nosso próximo. Temos o exemplo do bom samaritano, que serviu e demonstrou amor para alguém que ele não conhecia. Quanto mais nós devemos viver em amor para com aqueles que são nossos irmãos, que vivem uma vida na comunidade cristã conosco, que nós devemos amar e demonstrar amor uns para com os outros. Devemos perceber a necessidade dos outros e também limitar a nossa liberdade em amor uns aos outros, para não fazer com que os nossos irmãos venham a pecar. Né? Quão infeliz e quão insensato é o fato de membros do mesmo corpo, eles se unam em comum acordo para a mútua destruição. Isso é palavra de João Calvino. Né? Quão infeliz e quão insensato é o fato que membros do mesmo corpo
se unam de comum acordo para a mútua destruição. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar, nós somos membros de um único corpo, que tem Cristo como o nosso cabeça. Nós não podemos nos afligir, nós não podemos nós não podemos nos acusar, nós não podemos fazer aquelas coisas, caluniar os nossos irmãos, mas temos que lembrar que somos membros de um mesmo corpo e devemos demonstrar a nossa fé e amor em Deus, servindo uns aos outros. Eu quero deixar apenas 3 aplicações. É que, em primeiro lugar, nós somos livres em Cristo e nós temos certeza da nossa liberdade em Cristo Jesus. Mas a nossa liberdade é limitada pelo amor ao próximo. Que nós não venhamos a usar a liberdade que temos para fazer com que o nosso irmão venha a pecar, mas que nós possamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, cumprindo a lei de Deus e mostrando o nosso serviço uns para com os outros. Em segundo lugar, é que nós temos que saber que seremos tentados muitas vezes pelo nosso inimigo para que nós tenhamos controvérsias e desavenças uns contra os outros. Mas nós devemos lembrar que essas coisas não nos levam a nada, né? Não nos levam a lugar nenhum, exceto a ruína e destruição. Inimizades, contendas, ciúmes, invejas, só nos leva à destruição. E é por isso que nós devemos limitar a nossa liberdade em amor uns para com os outros e servir uns aos outros, porque todas essas outras coisas nos levará à consumição, à destruição e à ruína. E por último, nós devemos entender que, de certa forma, todos nós vivemos em certo aspecto vidas licenciosas e libertinas em muitas partes do nosso dia. E esquecemos de amar ao nosso próximo e colocamos sobre eles fardos que nem nós temos coragem de mover com a ponta dos nossos dedos. Né? Vivemos muitas vezes colocando peso sobre as outras pessoas, mas às vezes vivemos a nossa liberdade de uma maneira que leva outras pessoas a pecar. Então, por isso, o chamado nessa manhã é que nós nos arrependamos da vida libertina e legalista que vivemos em muitas vezes. E voltemos os nossos corações para Cristo, que nos ensina a amar ao nosso próximo e sermos servos uns dos outros, mostrando então a nossa liberdade em amar os nossos irmãos e a demonstrar o amor que temos para com Deus em servir uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é santo, justo e bom. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos o quão pequeninos somos e o quão pecadores nós somos, Pai. E ainda assim o Senhor nos amou e nos chamou antes da fundação do mundo, nos trazendo paz para com Deus, em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. E porque Cristo nos salvou do pecado, nós morremos e ressuscitamos com Ele. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Que o Senhor nos ajude e retire do nosso coração todo desejo de viver vidas legalistas ou libertinas. Todo desejo de expressar a nossa liberdade esquecendo do amor para com o outro. Que o Senhor nos ensine a amar uns aos outros e nos faça perceber que nós fazemos parte de um único corpo, com diversos membros que somos nós. Mas pertencemos a um único corpo, que tem Cristo como cabeça. Que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor conduza as nossas vidas para que nós possamos olhar para o nosso próximo em amor. Que o Senhor confronte o nosso coração, nos ajudando a viver vidas santas e retas diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida prática cristã. Não uma vida que expressamos somente com palavras que nós amamos ao Senhor, mas que na vida prática nós possamos expressar o nosso amor para com o Senhor, amando ao nosso próximo. Porque a tua palavra é muito clara em dizer, se nós não conseguimos amar ao nosso irmão a quem vemos, muito menos amaremos a Deus a quem nós não vemos. Senhor, leva-nos ao arrependimento e faz com que nós possamos ter esperança olhando para a cruz de Cristo,
sabendo que ele nos libertou do pecado que nos aprisionava e nos trouxe para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus foi pregada, assim eu creio. Eu vou estar fazendo a oração final. Logo em seguida, vou estar pedindo ao nosso querido pastor Ezequiel que ele possa estar fazendo a impetração da bênção. E após isso, vamos estar abertos aí para dar vida, tá? Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui nessa manhã foi pregada a tua palavra, Senhor. Assim nós cremos, Pai. Ó Deus, que o Senhor usou nosso irmão Davidson como boca do Senhor, Pai. Pois ele aqui nesse momento falou da tua palavra, Pai. Ó Deus, que nós, servos do Senhor, Pai, possamos receber essa palavra, Pai. Não só ouvi-la, mas praticá-la, Pai. Por mais que nosso coração queira fazer maldade, Senhor, como inveja, maledicência, palavras torpes, Pai. Ó Senhor, que acima da nossa vontade ruim, pecadora, Pai, esteja a tua vontade, Senhor, à nossa frente. Ó Deus, que o Senhor possa colocar em nossos corações esta palavra, Pai. Que o Senhor possa fincar ela na nossa mente, Pai. Para que possamos esquecer até o nosso próprio nome, mas não o que foi dito nesta manhã, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa vir com a sua mão, Pai, sobre nós, para nos castigar, se for necessário, Pai, quando nós pisarmos no caminho errado, Pai. Porque sabemos, Deus, que o teu cuidado é para com os teus filhos, Senhor. E a tua palavra diz que o pai que ama corrige seu filho, Deus. Ó Deus, nos corrige, Senhor. Nos coloca no caminho em que devemos andar, Pai. Nos traz aos teus pés, Pai. Nos humilha diante de ti, Senhor. Ó Deus, porque um dia nos teus atos vale mais que 1000, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa mudar as nossas mentes, Pai. Nos voltar para a tua vontade, Senhor. Nos trazer de volta, Pai, para a adoração em ti, Pai. Aqueles que se desviaram, Pai, que se voltem os olhos para ti. Aqueles que deixaram se escorregar, Pai, que possam se erguer na tua vontade, Deus. Que possamos, na tua palavra, seguir o nosso caminho na fé, Pai, que o Senhor nos deu. Ó Deus, abençoa cada um que esteve aqui, Pai, nessa manhã, louvando e agradecendo o teu santo nome, Pai. Abençoa aqueles que não puderam participar, Pai. Abençoa aqueles que estão acamados e não podem estar participando, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Ó Deus, cuida de nós nessa manhã. Abençoa os teus servos, Pai. A comunhão dos irmãos, Pai, com seus familiares, com seus irmãos da igreja, com os seus amigos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Amém. Se a graça, meus irmãos, a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre vós, sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, os avisos que eu tenho para dar são os de sempre. Nós devemos continuar orando pela reforma da nossa igreja, lembrando das nossas programações semanais, segunda, às 19 até às 8 horas, momentos de oração, na terça-feira também, e na quinta, o nosso culto de doutrina. Se mais alguém tiver, acho que o presbítero Mário tem um aviso a dar, né? Vou estar passando a palavra para o nosso irmão Mário. Bom dia, meus amados irmãos. Na verdade, é só agradecer ao nosso irmão deles de aceitar o nosso convite, de estarmos aqui juntos nesta manhã.
e pedir à igreja que esteja orando por esse jovem. Ele está a caminho do seminário e o pastor Ezequiel sabe aí qual difícil caminhada que é essa caminhada ao chamado, ao pastoreio. Então, é o jovem, e quando ele vai lá com o pastor Everaldo, que todos nós conhecemos, a ovelha do pastor Everaldo, e a igreja esteja também colocando no seu coração a vida dele, seu ministério, a sua ida ao seminário, que seja bem sucedido na sua caminhada cristã. Deus te abençoe dele, sim. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Amém, eu agradeço.